vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, espero que vocês estejam todos bem. A gente veio aqui para discutir sobre relação RL. Então, nesse vídeo vocês vão descobrir por que alguns carros são mais preparados, vamos dizer assim, são mais queridos na preparação do que outros, tá? Isso é um dos parâmetros que define a qualidade, vamos dizer assim, desse motor para a preparação, beleza? Então fica atento para você entender um pouco sobre relação RL. Eu vou explicar para vocês o porquê tem essa nomenclatura relação RL e vou explicar também o que isso define no motor, beleza? Então, se você quer ficar por dentro, não perca, fica aí nesse vídeo comigo que eu vou mostrar para vocês o que é a relação RL. A relação RL nada mais é do que o atrito que eu vou ter entre o cilindro e a camisa do bloco, tá? Então é o atrito que o meu pistão vai ter com o bloco, se ele vai ter muito atrito ou não, tá? Porque quando eu tenho muito atrito, eu tenho algo chamado potência de atrito, que na verdade é a perca de potência que eu tenho pelo atrito do pistão com o bloco, tá bom? Então eu tenho perca de potência, onde eu tenho atrito eu tenho perca, certo? Então um carro que tem uma boa relação RL é um carro bom para preparação porque ele tem pouco atrito. Eu vou perder pouca potência, não vou perder muita potência, entendeu? Então, seria bom que eu procurasse um carro com RL baixo. Então, todo carro que você achar, que você falar, nossa, esse carro eu quero preparar, seria interessante que você fizesse esse cálculo antes. Então, vamos lá, pessoal. A gente tem que entender o que seria a relação RL, tá? Em sua prescrição. O que seria RL, tá? RL nada mais é do que a relação entre o raio do virabrequim em milímetros, tá? Que essa é a unidade de medida que eu vou usar para o cálculo, dividido pelos entrecentros de biela, tá bom? Então o que seriam os entrecentros de biela? A palavra já diz entrecentros de biela. Então você imagina que eu tenho aqui aquele primeiro centro da biela onde vai o pino, tá? Do pistão, e aí aqui eu tenho a parte maior onde vai apoiada a biela no virabrequim, tá? Então aqui uma bielinha mais ou menos só para que vocês entendam, tá? O que eu estou querendo dizer, tá? Então aqui, imagina que essa aqui é a minha biela, tá? E eu tenho então o lugar que vai o vira e o lugar que vai apoiado o pino do pistão. Então os entrecentros de biela nada mais são do que a medida entre esses centros aqui, tá? Eu preciso ter essa medida para que eu consiga fazer a relação RL, tá bom? Então eu preciso tirar a medida dos entrecentros de biela, tá? Porque eu vou utilizar ela na minha relação, no meu cálculo, tá? Eu preciso dessa aferição de medida em milímetros, tá? Aí você me pergunta, tá, Bassani, mas e aí? Como é que vai ficar para mim saber o raio do meu virabrequim? Porque aqui você está pedindo para o cálculo de relação RL o raio do meu virabrequim em milímetros. Para que você pegue esse raio do virabrequim em milímetros, é só você pegar o curso do seu pistão e dividir ele por 2. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa saber, primeiro de tudo que a gente precisa saber antes de qualquer coisa, é saber qual que é o curso do nosso pistão, tá? Para que a gente possa saber o valor do raio. Então o que a gente quer é o raio, mas para que a gente consiga o raio, ele tem que ser igual ao meu curso dividido por 2, tá? Mas eu não tenho a informação do raio, eu tenho a informação do curso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o curso dele. Vamos supor que o meu curso, tá? O curso do meu, vamos colocar assim, do meu motor, como a gente está tomando por exemplo, o motor 1.6 a gasolina, vamos pegar que o nosso curso aqui seja de 77,40, tá? Esse então é o meu curso, tá bom? 77,40. Como a gente viu que a gente tem que dividir o curso por 2 para que a gente tenha o valor do raio, esse valor dividido por 2 dá 38,70. Então, pessoal, vocês entenderam então a questão do curso? Você consegue pegar o raio do seu virabrequim apenas pegando o curso, que essa informação a gente tem, e divide ele por 2 e você vai encontrar o raio do seu virabrequim, tá? Mas enfim, como a gente vai conseguir pegar o entrecentros de biela?
Eu tenho um desenho pronto aqui, feito aqui, tá? Já para vocês. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a medição dos entrecentros de biela, tá? Então a gente tem, como eu falei, o primeiro centro da biela e a gente tem o segundo centro da biela, tá? E a gente precisa dessa medição, de um centro ao outro, tá? Então o que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai medir toda essa circunferência aqui, que a gente vai chamar de diâmetro 1, tá? Ou D1, se você quiser abreviar, tá bom? Depois o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui esse segundo diâmetro que a gente chama de D2 e pegar esse diâmetro aqui e dividir por 2. Então a gente vai dividir o diâmetro 1 por 2 e a gente vai dividir o diâmetro 2 por 2 também, porque a gente vai encontrar o que? O centro, que é o que a gente precisa. E aí a gente vai pegar esse valor dividido por 2, vamos pegar também a distância da haste, tá? Então a gente vai medir também a distância da haste e a gente vai somar D1 dividido por 2 mais haste mais D2 dividido por 2, tá bom? Então aqui está a soma, que seria D1 dividido por 2 mais D2 dividido por 2 mais a haste, que é igual a L, que seria o que a gente quer, que é o entrecentros de biela. Então, pessoal, tô aqui, tá? Com a minha biela aqui, tá? Como exemplo para mostrar para vocês como que a gente faz essa medição. Tô aqui também para me auxiliar com o meu paquímetro, tá bom? Um paquímetro simples aí, tá? Normal, sem ser aquele digital, tá bom? Tô usando aqui aquele normalzinho mesmo, padrão. E o que que a gente vai medir? A gente vai medir esse diâmetro aqui, dividir por 2. A gente vai medir este diâmetro aqui e dividir por 2, tá? E a gente vai medir exatamente o valor dessa haste de uma ponta aqui até essa ponta aqui. E a gente vai pegar e somar essa mais essa aqui, que vai dar o nosso entrecentros de biela. No caso do nosso motor 1.6, a gente tem dois modelos. A gente tem uma biela com valor de 136 milímetros e uma biela com valor de 144 milímetros, tá bom? Então é isso aí. Fica só essa observação que eu gostaria de passar para vocês. Então, essa biela que eu tenho aqui na minha mão é a de 136 milímetros. E agora a gente vai fazer o cálculo, porque a gente já tem o nosso curso dividido por 2, que deu o nosso raio. Então já temos o raio e a gente tem já o nosso entrecentros de biela, tá? Então, pessoal, tô aqui com uma calculadora com o meu celular, calculadora simples, tá? Nem sei se pode chamar isso de celular. Olha a situação desse negócio. Mas vamos lá. Foco no cálculo e vamos fazer a conta aqui. Vamos lá. Bom, então eu tenho aqui então o valorzinho, né, do meu raio e do raio e do entrecentros de biela. E vamos lá fazer o nosso cálculo, tá? Calculadorazinha simples aí. E vamos lá. Então a gente vai colocar a relação RL como? A gente vai pôr 38,70 dividido por 136. E olha lá o valor que eu vou ter na minha calculadora. Meu Deus, quanto número! Calma, não precisa se apavorar, tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? A gente viu que o valor, eu vou até colocar aqui, anotar para vocês, para que fique aqui no caderno, é de 0,2845558, enfim, foi indo. Eu vou arredondar esse valor, tá bom? Eu vou cortar aqui então, tá? E vou deixar aqui com 5, porque a gente aprende na escola que quando aqui é de 5 para cima a gente adiciona 1, né? Então aqui ficou 0,285, tá? 0,285. O que seria esse valor, tá? Esse valor, pessoal, é o que define a relação RL do meu carro. Isso quer dizer, o cálculo aqui está concluído já. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a relação RL do meu carro é igual a isso aqui. Ah, mas o que isso influencia? Esse número influencia? Influencia que eu tenho uma escala de relações RL que me diz que carros que têm RL abaixo de 300 são carros bons para preparar, porque eu tenho um RL baixo. Então se eu tenho aqui 289,
268, 271, tô fazendo números aleatórios aqui, tá? Se eu tenho isso aqui, eu tenho RLs baixos, tá? Já vou explicar, eu sei que vocês estão curiosos para saber o que é RL em si no motor, mas eu já explico para vocês, aguenta aí. Vocês já vão entender o que esse número define. Agora, quando eu tenho valores acima, 310, 320, tá? Quando eu tenho números acima, isso aqui para mim já não são carros bons, propícios à preparação. E eu vou explicar para vocês agora o porquê disso, tá? Bom, então tô aqui com o meu pistão e minha biela, tá? De demonstração para que vocês entendam isso um pouquinho só da prática no que acontece dentro do motor, tá bom? Quando eu tenho uma relação RL baixa ou uma relação RL alta. Quando eu tenho uma relação RL alta, então vocês imaginam então que eu tenho aqui o meu vira-briquinho apoiado dentro do entrecentro da biela aqui, tá? Então imagina que eu tenho esse movimento que é quando o vira-briquinho tá empurrando o pistão para cima para fazer aquela troca, sabe? De lado. Quando ele empurra o meu pistão contra a parede do bloco, eu tenho uma pressão da biela empurrando o pistão na parede do bloco, perdão. E quando eu tenho essa pressão, eu tenho atrito, porque o pistão tá esbarrando, é como se a biela estivesse forçando ele contra a parede do bloco. Quando eu tenho um carro com RL abaixo de 300, lá que eu falei para vocês que é muito bom, eu tenho pouca inclinação dessa biela, então ela sobe mais assim, ó, empurrando pouco o pistão contra a parede do bloco, tá bom? Então, quando eu tenho uma relação RL alta, eu tenho isso aqui de inclinação mais ou menos de biela, empurrando o pistão contra a parede do cilindro, criando uma pressão muito alta, criando muito atrito. Quando eu tenho pouca inclinação da biela, eu tenho pouca pressão na cabeça do meu pistão, empurrando ele menos, criando pouca pressão na parede do nosso bloco, criando então menos atrito, melhorando então aí a eficiência mecânica do nosso motor, tá? Bom, então espero que vocês tenham entendido então a importância da relação RL, a importância desse cálculo, antes da gente criar o nosso projeto de preparação, o nosso motor aí, tá? Isso é muito importante porque isso vai me definir alguns pontos aí na questão de eficiência mecânica, tá? Às vezes eu quero preparar um carro, mas eu vejo que eu vou perder muita potência de atrito, então às vezes para mim não é interessante, tá? Um carro que tenha muito atrito, beleza? Um carro que tem muito atrito provavelmente é um carro que esquenta mais, também tem isso. Então tem muita questão que a gente precisa verificar se compensa ou não, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, tá? Tô muito contente porque eu tô vendo que a galera tá bem empenhada aí no canal, tá? Todos os meus vídeos estão batendo quase sempre as mesmas visualizações, então quero agradecer a todo mundo que tá me acompanhando aí, tá? De coração, que Deus abençoe muito vocês. Tamo junto, um fortíssimo abraço e é isso aí, vamos que vamos. Valeu!